Boa noite a todos e a todas. Às 20h25 do dia 21 do mês de junho de 2018, eu, Francisco Barreto de Monteneto, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor, dou por início à audiência pública da gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2018 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Avaré, cuja convite foi publicado na edição 861 do Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, no dia 8 de junho de 2018, bem como foi disponibilizado no site da Câmara no dia 7 de junho de 2018. Quero agradecer a presença do presidente da Avareprev, Roberto Surano, do Oswaldo Bolsas, diretor financeiro, e do contador Jaime Pepe. Encontra-se presente 4 vereadores, 3 da comissão, vereador Barreto, vereador Flávio Zandoná e vereador Ernesto Albuquerque, e a vereadora Adalgisa. Encontra-se também presente o presidente do sindicato. Obrigado, Leonardo, pela sua presença. Compareceu às 4 à audiência pública, assim mesmo, tem interesse. Está fervendo o caldeirão aí, né? E precisa estar bem atualizado do que está acontecendo, né? Então, agradecemos sua presença, a presença da Marilene. Também temos os servidores aqui da casa, que estão nos auxiliando, o Everton no som, a Ana Vitória no secretariano e o Rodrigo na assessoria ali na parte de cima. Sendo assim, passo a palavra ao presidente Roberto Surano. Boa noite a todos, boa noite, vereador Barreto. Eu queria, em seu nome, agradecer os demais vereadores presentes, os componentes desta comissão, e fazer um agradecimento especial ao Leonardo, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, que está aqui presente, e dizer também que nós estamos muito felizes de participar dessa segunda audiência pública, onde nós vamos trazer os nossos números do nosso trabalho, do trabalho dos funcionários da Avareprev, para vocês terem uma ideia de como funciona a nossa instituição. Passo agora a palavra ao Jaime, que é o nosso contador, para ele fazer a leitura do nosso manual aí. Boa noite, senhor presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, vereador Barreto. Também agradecer a presença do vereador Flávio Zandoná, a presença do vereador Ernesto Albuquerque, da vereadora Adalgisa. Agradecer também a presença do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Avaré e região, Leonardo do Espírito Santo, a nossa querida amiga contadora da Câmara Municipal, Marilene Fernandes, e o nosso presidente do Instituto de Previdência, Roberto Surano, e o diretor financeiro, Oswaldo Bolsas Mendes. Senhor presidente, nós agradecemos a oportunidade que esta casa nos dá para apresentar os dados do Instituto de Previdência, o Avareprev, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós procuramos elaborar uns slides para a apresentação dessa audiência pública, referente ao primeiro quadrimestre, ou seja, aos meses de janeiro a abril de 2018, que ora nós iniciamos o Instituto de Previdência. Ele foi criado através da Lei Municipal 475,
de 6 de agosto de 2003, institui o RPPS de Avaré Prévia. E a Lei Municipal de 23 de maio de 2007, ela reestruturou o Instituto de Previdência, fez uma reestrutura na sua forma de existência. Referente ao primeiro quadrimestre de 2018, nós tínhamos uma posição em 30 de 4 de 2017, a evolução financeira, nós tínhamos R$ 125.105.967,28. A posição em 31 de agosto de 2017, R$ 135.375.568,16. Uma posição em 31 de 12 de 2017, R$ 139.058.150,39. E a posição em 30 de abril de 2018, R$ 145.405.663,43. Portanto, nós tivemos uma disponibilidade apurada referente ao saldo financeiro, em 31 de 12 para o saldo financeiro em 30 de 4 de 2018, de R$ 6.347.513,04. Procuramos demonstrar também nossas aplicações financeiras conforme o segmento das aplicações. Aplicações em títulos, R$ 145.060.433,65. Portanto, 99,77% dos recursos do Instituto de Previdência estão aplicados em títulos públicos. A conta movimento, 345.229,78, corresponde a 0,23%. Essa conta movimento é o recurso que existe para a eventualidade de efetuar pagamentos que venham a ocorrer. O total em 30 de 4 de 2018, R$ 145.405.663,43, corresponde, portanto, a 100% da disponibilidade financeira. Procuramos também demonstrar a forma de aplicação. Títulos públicos, nota do Tesouro, 21.252.995,81, corresponde a 14,61%. Banco do Brasil, nós temos em aplicações financeiras 61.025.450,42, correspondente a 41,96%. O Banco Caixa Econômica Federal, R$ 62.781.987,42, 43,17%, somando, portanto, 99,76%. Disponibilidade da conta movimento, o Banco do Brasil, R$ 342.592,26, correspondente a 0,23%. Caixa Federal, 2.637,52, 1%, somando 341 de conta movimento, 345.229,78, correspondente a 24%. Portanto, temos aí 145.405.663,43, que corresponde aos 100% da disponibilidade financeira. Esse slide nós trazemos o demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas referente ao orçamento do Avaré Prévia. Nós temos uma previsão de contribuição, uma previsão para o exercício 2018, uma previsão de 12.983, receita patrimonial de 7.500.000, ou seja, no Instituto de Previdência, a receita patrimonial são as aplicações financeiras, os resultados da aplicação financeira. Outras receitas correntes, R$ 10.000, as contribuições intra-orçamento, são os repasses efetuados pela Prefeitura para o Instituto de Previdência de R$ 15.507.000, ou seja, o pagamento, as obrigações patronais, totalizando 36 milhões. Do lado da despesa, nós temos despesas correntes, pessoal e encargos, 18.100.000, e outra despesa corrente, 641.000. Nós temos aí um superávit de orçamento de R$ 17.259.000, totalizando, portanto, aí um equilíbrio orçamentário de receita e despesa de 36 milhões. Quanto à despesa de capital, nós temos para investimento, compra de equipamentos para o Instituto de Previdência, manutenção, mais ou menos a manutenção da máquina administrativa correspondente aos investimentos, R$ 120.000. E temos inversões financeiras de R$ 1 milhão.
a inversão financeira seria a possível aquisição de imóveis para o Instituto de Previdência. Temos aí, portanto, de receita de capital 1.120.000. E a reserva do PPS, 16.139.000 reais. A reserva do PPS são as reservas de contingência, aquilo que deve ser transformado em aplicações financeiras, totalizando, portanto, para despesa de capital, um total de 17.259.000. Totalizando, portanto, receita corrente de capital, 36 milhões de reais, havendo, portanto, perfeito equilíbrio orçamentário. No anexo seguinte, nós trouxemos esse anexo para demonstrar, refere-se ao orçamento de 2017, que tinha um valor previsto de receita e despesa de 29.675.000 reais. Portanto, para o exercício de 2018, houve aí um acréscimo de 6.755.000, que corresponde a um crescimento de 23%, de um exercício por outro. Considerando que, na época que nós fizemos o orçamento, consideramos aí uma atualização, o recebimento de dívida, de parcelamentos, de reparcelamentos, e nós estamos... o aumento também, a melhoria no setor econômico, macroeconômico da União, aonde que venha também ter maiores melhorias nas aplicações financeiras. No anexo seguinte, nós procuramos demonstrar a receita referente ao exercício 2018, que estimados para, no período, no ano nós temos uma previsão de arrecadação de 36 milhões, portanto, no período de janeiro a abril, uma estimativa de 12 milhões de reais, ou seja, nós pegamos os 36 milhões e dividimos em 3 quadrimestres, e dá 12 milhões por quadrimestre. Arrecadado. Nós arrecadamos no primeiro quadrimestre de janeiro a abril 11.591.247. Portanto, aí nós ficamos aí com uma diferença de praticamente de 409 mil reais, porque não atingimos a nossa proposta estimada estimado no orçamento. Portanto, estamos perfeitamente dentro das nossas previsões orçamentárias. E também é importante dizer que nós, com relação à nossa arrecadação, ela independe da situação que vem ocorrendo no país. O município não dependemos de aumento do imposto. Quanto às receitas também, nós procuramos demonstrar como compõem esses valores. Nós temos a estimado anual para a Prefeitura 12.218.000, arrecadamos 1.805.607,32, que a Prefeitura repassou, que corresponde do arrecadado total, corresponde a 14,77%. A Câmara Municipal, nós temos uma estimativa anual de R$ 102 mil, foi nos repassado R$ 26.514,39. O Avareprev, ele contribui com os seus funcionários que tem, né? Nós temos uma previsão de 61 mil e tivemos um repasse de 15.617,45. Servidores em benefício, nós temos uma estimativa de 600 mil, tivemos uma arrecadação de 73.598,05. Para nós, essa situação ela é até importante, porque significa que houve uma diminuição de pagamento de benefícios no primeiro quadrimestre. Quanto às rescisões, não tivemos nenhuma previsão, mas tivemos uma arrecadação de 4.920,36, que são os servidores que houve a contribuição devido à rescisão. Quanto aos inativos, nós tínhamos uma previsão de R$ 2 mil e nós tivemos aí uma arrecadação no primeiro quadrimestre de R$ 9.288,90. A dívida ativa do servidor da PM, nós não tínhamos uma previsão e tivemos aí uma arrecadação de R$ 1.203.690,83. Você tem que ver que os valores que a Prefeitura repassou dos meses de novembro e dezembro do ano passado, que repassou em janeiro e fevereiro desse exercício 2018. Portanto, nós temos uma previsão estimada anual de 12.983.000.
tivemos arrecadação de 3.139.000, portanto, somamos aí um estimado, esse 3.139.000 corresponde a 24,17%. Estamos, portanto, abaixo, nesse caso aqui, nós ficamos abaixo dos 33%, que seria a média dos quadrimestres, esperamos que nesses 2 últimos quadrimestres a gente consiga recuperar essa diferença. Quanto à receita patrimonial, nós tivemos remuneração de títulos, R$ 6 milhões, tivemos arrecadação de R$ 303.991,74. Dizer também que a remuneração dos títulos federais eles estão em baixa devido até a queda a queda da Selic, que houve, nós tínhamos aí o ano passado uma Selic de 9%, 9%, nós estamos aí uma Selic de 6,5%. Então, considerando que quando o governo corta os juros, também existe essa dificuldade para os institutos de previdência que existem as aplicações financeiras. A remuneração de aplicação financeira são os recursos que a gente coloca no banco, né? Não houve, assim, nós estamos aí fazendo apuração e conforme determina o Tribunal de Contas, é uma conta um pouco diferenciada, e nós esperamos que no próximo quadrimestre nós tenhamos aí um valor das aplicações financeiras, que com a nova metodologia do Tribunal de Contas também as informações que nós devemos apresentar para as audiências públicas, devemos apresentar em balanço e nos balancetes, são os valores aplicados decorrentes dos regates efetuados. Então, existe aí uma controvérsia enquanto à apresentação desses dados ainda, mas acredito que até no próximo quadrimestre a gente já tenha essa solucionada. Mas, se também só para fins de informação, os valores, conforme a orientação do Tribunal de Contas, ele não passa aí de R$ 70 mil a aplicação financeira do primeiro quadrimestre. Nós temos também outras receitas correntes, outras receitas de contribuições, outras restituições. Nós tínhamos uma previsão estimada de R$ 10 mil, tivemos uma arrecadação de R$ 2.444,86. Pagamento do parcelamento 2617, nós tivemos aí uma arrecadação no primeiro quadrimestre de R$ 671.682,92 centavos. O parcelamento 2617, referente a multas, tivemos R$ 202.075,81. Juros, referente ao parcelamento 2617, R$ 220.646,67 centavos. O parcelamento 236 de 2014, principal, foi pago R$ 322.759,56, multas R$ 84.401,63 e juros R$ 94.675,54. Aí é bom só informar que não havia necessidade de falar, mas é bom alertar que o não pagamento efetuado em época certa acarreta multas e juros. E dá para se notar que num pagamento de 671 de principal, nós temos 422 mil reais, que corresponde praticamente quase a 80% da dívida do pagamento, também é de multas e juros. Então, aí é onde nós tivemos aí a dificuldade que tem o município também para efetuar os seus pagamentos. Portanto, aí nós tivemos um repasse no primeiro quadrimestre de R$ 1.598.686,99. Temos no slide seguinte, são as receitas intra-orçamentárias. Isso significa que são os valores que o município deixou de efetuar pagamento referente à parte patronal. Do slide passado é referente ao pagamento que a prefeitura deixa de efetuar de pagamento, que a prefeitura deixa de efetuar referente à contrapartida do servidor. Agora, esse daqui é a parte da prefeitura, que é, inclusive, o servidor ativo. Nós tínhamos
servidor ativo, prefeitura, estimado em 7.212.000, nos repassado 1.970.891,33 centavos. A Câmara Municipal, nós tivemos aí um estimativo de 180 mil, foi nos repassado 35.776,35. O servidor da Vale Prévia tem 80 mil reais, temos aí um repasse de 7.539,46. O déficit atuarial, a prefeitura, nós tínhamos estimado de 2.835.000, tivemos um repasse de 541.709,84. O déficit atuarial da Câmara, 100 mil reais, tivemos um repasse de 27.494,49. É bom falar que esse déficit atuarial corresponde a 9,30 da folha de pagamento. O déficit atuarial dívida ativa da prefeitura, nós temos uma dívida ativa de 5 milhões de reais, foi nos repassado 2.984.660,87. Dívida ativa da Câmara, 100 mil, não existe dívida ativa da Câmara. O parcelamento, o principal, o parcelamento da dívida ativa, o parcelamento principal, não houve estimado, mas a prefeitura houve um repasse de 592.704,44. Dívida ativa da prefeitura, multas e juros, 369.835,64. Estimado para 2018, 15.507.000, arrecadamos 6.539.331, portanto, aí nós estamos aí dentro dos percentuais de arrecadação previsto em orçamento. Mais um quadro sobre a receita, é o resumo da arrecadação, período de janeiro a dezembro de 2018, contribuições de servidores, uma previsão que já anteriormente falado, 12.983.000, arrecadamos 3.139.237,32, portanto, corresponde a 24,17%. A remuneração financeira, uma previsão de 7.500.000, tivemos aí 313.991,74, portanto, 4,18% correspondente. Dívida ativa parcelamento, não houve previsão, teve aí uma arrecadação de 1.596.242,13, portanto, aí 100%. Restituição, uma previsão de 10 mil, tive uma arrecadação de 2.444,86, 24,44%. Contribuição de parcelamento patrimonial, 15.607.000, tivemos aí uma arrecadado no período de 6.539.331,46, de 42,17%. Portanto, uma receita estimada em 36 milhões, arrecadamos no primeiro quadrimestre 11.591.247,61, 32,19%. Portanto, aí estamos aí prestes a cumprir, ficamos aí com 409 mil reais para o cumprimento da meta orçamentária. Quanto à despesa, a fixada no ano de 36 milhões para manter o equilíbrio orçamentário e a projetada 12 milhões também previsto para o equilíbrio. Movimento no período de janeiro a dezembro, nós empenhamos 5.512.439,02, portanto, houve um empenho quase que praticamente 50% do valor, menos de 45% do valor estimado, projetado. Liquidamos 5 mil, o mesmo valor que foi empenhado foi liquidado, 5.518.439, pagamos 5.506.380 e deixamos de efetuar o pagamento no período de janeiro a dezembro do empenhado, R$ 6.058,76, que corresponde a alguns empenhos efetuados aí no último dia do mês de abril, que, consequentemente, no mês de maio já foi liquidado. Economia de recursos orçamentários, houve uma economia de recursos orçamentários no primeiro quadrimestre de 6.487.598, correspondente a 54,06% de economia orçamentária. Essa economia orçamentária demonstra o trabalho que faz a diretoria financeira, a sua presidência, na gestão dos recursos do servidor público do município de Avaré. Mas procuramos estar em outros anexos, nesse slide, também mostrar a transparência quanto
ao órgão e na a nossa estrutura do Instituto de Previdência, existe duas unidades orçamentárias. Uma nós denominamos de divisão executiva e financeira e outra unidade de benefícios. Nessa divisão 190101, divisão executiva e financeira, nós temos gastos com o pessoal civil, que foi fixado no exercício de R$600 mil. Empenhamos no primeiro quadrimestre 164, liquidamos 164.206,29, liquidamos 164.206,29 e pagamos 164.206,29. Portanto, verificamos, se mantermos esse mesmo gasto com o pessoal do Instituto de Previdência, aí teremos a meta nossa de R$600 mil, ela deverá ocorrer aí uma economia de dotação. Quanto ao material de consumo, são os materiais necessários à manutenção da máquina do Instituto de Previdência, como papéis e outros materiais, papéis e outros materiais, uma previsão de R$60 mil, empenhado R$13.196,70, liquidado R$13.196,70 e pagamos R$12.871,41. Outros serviços e encargos, o pagamento de água, luz, telefone, entre outras despesas, nós tínhamos uma previsão de R$581 mil, empenhamos R$165.633,22, liquidamos R$165.633,22 e pagamos R$159.899,75, portanto, aí algum contrato que efetuado e que ficou foi empenhado, mas ainda não foi empenhado para o exercício de 2018 e nós estamos falando sobre o gasto referente ao primeiro quadrimestre. Quanto ao equipamentos e material permanente, nós temos uma previsão, um fixado atual de R$120 mil, efetuamos compra de equipamentos para o Instituto de Previdência de R$2.202, liquidamos R$2.202 e pagamos R$2.202. Aquisição de imóveis, R$1 milhão, não houve despesa nessa categoria. E a reserva de contingência de R$1.100.000, que também não houve necessidade, ainda no primeiro quadrimestre, não houve necessidade de lançar mão dessa reserva de contingência, que pela lei de responsabilidade, nessa codificação, ela só deverá ser utilizada na necessidade no caso de suplementação de dotação orçamentária. Portanto, fixamos em R$3.461.000, empenhamos R$345.238,21, liquidamos R$345.238,21 e pagamos R$339.179,45. Quanto à divisão executiva de benefícios, nós temos para inativos um fixado de 10 milhões, empenhamos 3.717.000, liquidamos 3.717.000 e pagamos 3.717.674,29. Portanto, se houver aí nesse mesmo patamar de 3.717.000, consequentemente, aí para o final do exercício, nós teremos que lançar mão da reserva de contingência para suplementar essa dotação orçamentária. Quanto aos pensionistas, tivemos fixado em R$1.500.000, empenhamos R$339.139,95, liquidamos R$339.139,95 e pagamos R$339.139,95. Benefícios, R$6 milhões. Empenhamos R$1.110.386,57, liquidamos R$1.110.386,57 e pagamos R$1.110.386,57. Também nessa situação, se a gente mantiver essa situação aqui, teremos aí uma economia de dotação praticamente de quase 50%. Total, fixado R$17.500.000, empenhado R$5.167.200.081, liquidado R$5.167.281 e pago R$5.167.200,81. A reserva de contingência, que é a diferença da receita com a despesa, nós temos aí 15 milhões e 39 mil reais. Essa reserva de contingência não será utilizada para suplementação e dotação orçamentária. Simplesmente essa reserva de é os recursos recebidos que serão transformados em aplicação financeira. O total do órgão
deu 36 milhões, mantendo o equilíbrio com a receita. Empenhamos 5.512.000, liquidamos 5.512.409,02 e pagamos 5.506.380,26. Praticamente aí temos aí o que foi se empenhado, liquidado, foi pago. Portanto, nós temos aí um anexo. Esse slide, nós podemos demonstrar o superávit apurado referente ao período de janeiro a dezembro. Nós arrecadamos no período de receita os repasses do servidor, decorrentes do repasse, a participação do servidor público, decorrente da participação da prefeitura com o pagamento da patronal, decorrente das aplicações financeiras, nós tivemos uma arrecadação de R$ 11.591.247,61. Pagamos no exercício de pessoal, serviços, material de consumo, R$ 5.506.380,26. Então, apresentamos o déficit apresentado nesse primeiro quadrimestre foi de R$ 6.084.867,35, o que foi encaminhado para a devida aplicação financeira. Trazemos também as pendências do município com o Instituto de Previdência. Referente ao exercício 2006, nós temos aí obrigação patronal por parte da Prefeitura, um valor de repasse de R$ 7.648.313,28 não efetuado. Desse valor, nós temos uma dedução de 422.158.062, correspondente à parte de salário família e auxílio salário maternidade, que a Prefeitura já efetuou o pagamento aos servidores o pagamento de salário família e a maternidade, a Prefeitura já efetuou ao servidor. Existe por fim que a gente efetua a dedução. Portanto, a Prefeitura nos deve repassar, referente ao exercício 2016, R$ 7.226.154,66. Quanto ao exercício 2017, nós temos aí um valor de repasse de R$ 4.574.113,18, também sem dedução. Então, a Prefeitura deve repassar para o Instituto R$ 4.574.113,18. Quanto ao exercício 2018, nós temos um valor de repasse de R$ 2.754.50,89. Já a Prefeitura efetuou o pagamento de salário, família e maternidade de R$ 183.687,80 e nos deve para o Instituto de Previdência R$ 2.620.353,09. Totalização. Valor do repasse, R$ 14.976.477,35. As deduções, R$ 555.856,42. Total, o repasse líquido, R$ 14.420.620,93. Portanto, verificamos que se o município nos tivesse repassado o valor referente ao 2018, nós teríamos aí a nossa arrecadação daria praticamente 13 milhões, superando para ir em 20% aquele valor estipulado em orçamento. Quanto ao pagamento efetuado das parcelas, referente aos parcelamentos efetuados com o município, é bom informar informar anteriormente que agora que os valores estão efetuados rigorosamente em dia. Vamos falar sobre o acordo 2616, que é efetuado em 240 parcelas de 57.607, ele teve início dia 20 de janeiro de 2014 e o último pagamento será ser 20 de dezembro de 2033. O valor do contrato é R$ 13.825.824,42. Os valores amortizados de 2014 a 2017 foi de R$ 2.775.164,80. O amortizado no primeiro quadrimestre de 2018 de R$ 375.451,37. Portanto, um saldo a amortizar de R$ 10.685.208,25. O parcela 2613
que teve início dia 20 de janeiro de 2014 e também deverá 240 meses, vai até 20 de dezembro de 2033, no valor de 26.189.33, o valor do contrato é 6.285.543,71, já foi amortizado no período de 2014 a 2017, 1.257.108,96, amortizou-se no primeiro quadrimestre de 2018, 169.892,32, saldo a amortizar, 4.858.542,43. Parcela, acordo 2617/13, que teve início em 20 de janeiro de 2014 e expira-se dia 20 de dezembro de 2018. Foi pagamento de 60 meses no valor de R$ 167.920,73. Valor da parcela, o valor do contrato, R$ 10.075.243,61. Valores amortizados no período de 2014 a 2017, R$ 8.060.195,04. Valores amortizados no período de janeiro a abril de 2018, R$ 1.094.405,40. Valores a ser amortizado, R$ 920.643,17. Parcela acordo 2619/13, início, 20 de janeiro de 2014, término, 20 de dezembro de 2018, quantidade de parcela, 60, valor da parcela, R$ 63.431,27, valor do contrato, R$ 3.805.876,48, valores amortizados de 2014 a 2017, R$ 3.044.700,96, valor amortizado no período de janeiro a abril de 2018, R$ 413.406,51. Valores a ser amortizado, R$ 347.769,01. Acordo 236/14, início, 20 de maio de 2014, término, 20 de dezembro de 2018, 60 meses, R$ 80.689,89. Desculpa, né? 2019, está furado, foi aquele cola e copia, né? Copia e cola, 20 de 04, né? De abril de 2019. 60 parcelas de R$ 80.689,89, valor do contrato R$ 4.841.393,66, valores amortizados no período de 2014 a 2017, R$ 3.550.355,16, valores amortizados no primeiro quadrimestre de 2018, R$ 501.836,73, valores a ser amortizados, R$ 789.201,77. Totalização, valor do contrato, R$ 38.833.881,88, valores amortizados, R$ 18.677.524,92, amortizados no período de 2014 a 2017. Valores amortizados no primeiro quadrimestre de 2018, R$ 2.554.992,33. Valores a amortizar, R$ 17.601.364,63. Valores amortizados a pagamento de multas, aqui passou a ter de orientação, pagamento de multas, atualizações de juros do período, foi de 5 milhões, no período de 2014 a 2017, multas de juros deu 5.581.346,68, e no período de janeiro a abril de 2018, só de multas de juros e atualização, 971.635,29 é o custo que se paga por não manter as contas em dia. Estrutura do Avaré Prévio, nós temos, conforme a lei da sua criação e também a lei da nova estrutura, nós temos lá a diretoria executiva, nós temos o conselho de administração, temos um conselho fiscal, a coordenadoria de benefícios e o comitê de investimentos. São responsáveis pela gestão do Instituto de Previdência, servidores, diretor-presidente Roberto Surano Simão, diretor financeiro Oswaldo Bolsas Mendes, coordenador de benefícios Silmar Aparecido Moretti Fusco, auxiliar de coordenadora Ana Hilda Alarcão Alves, auxiliar de coordenadora Eliege Batista Pereira, e também temos aí a participação de 5 estagiários.
A posição em 30 de abril de 2018 dos servidores e de beneficiários do Instituto de Previdência, número de segurados, 2.443 servidores. Nós temos servidores ativos do município. Número de inativos, 351 mil. O Instituto de Previdência efetua pagamento para 351 inativos. Pensionistas, 65. Auxílio-doença, até no dia 30 de 4, nós tínhamos aí 74 servidores que estavam em auxílio-doença. Cotas de salário-família, nós temos aí 1.020 cotas de salário-família, com uma base mais ou menos de 40, se me falar em memória, R$ 49,00 a cota de salário-família. Temos 1.021 filhos de servidores que ainda recebem salário-família. Auxílio-reclusão, nós temos aí, o Instituto efetua o pagamento de um auxílio-reclusão. E salário-maternidade, nós temos aí o pagamento de 25 servidores que estão beneficiados com pagamento de salário-maternidade. Procuramos também demonstrar no período de janeiro a abril o número de concessões de aposentadorias e pensões nesse período. Aposentadorias por termo de serviço, nós tivemos 17, 6 homens e 11 mulheres. Nós tivemos aposentadoria por idade, nós tivemos 6, sendo 2 homens e 4 mulheres. Aposentadoria por invalidez, nós tivemos uma mulher. E pensão por morte, nós tivemos uma pensão que um homem recebe e 2 pensões que 2 mulheres recebem. No total, 3. Totalização das concessões, são beneficiados 9 homens e 18 mulheres, totalizando aí 27 concessões. Chegamos ao final, agradecemos a presença de todos, né, da parte de que estão presentes nessa audiência. Nosso muito obrigado. Nosso endereço é contábil.avareprev@avaré.sp.gov.br, e também dizer que está o site do avareprev.sp.gov.br. Se os senhores vereadores puderem entrar nesse site, vão verificar lá que ainda está em construção, mas vão ficar lá que as melhores notícias do Instituto de Previdência estão nesse site lá, correspondente à aposentadoria, como se faz o cálculo de aposentadoria, quem são os aposentados e outras matérias de interesse do aposentado da prefeitura e do servidor. Nós procuramos nessa último, não foi feito o slide, mas nós procuramos trazer aqui no caderno a Lei 2.151, de 31 de outubro de 2017, que dispõe sobre a revisão das alíquotas adicionais previstas na Lei Municipal 1.792, de 29 de abril de 2014, que institui a contribuição previdenciária para a cobertura do déficit atuarial. Isso é muito importante, inclusive o Instituto o sindicato, o presidente do sindicato, senhores vereadores, senhores funcionários, verificar, o executivo em geral, verificar que o déficit atuarial é um complicador seríssimo para a administração pública, seja ela para o executivo, seja ela para o legislativo. Espero que o nosso presidente deverá estender mais sobre essa matéria, mas verificando-se que o município, nós temos aí uma contribuição previdenciária de 14% do patronal e 11% do servidor. Mas o executivo, além de ele contribuir com 14%, ele também tem essa parcela de cobertura de déficit atuarial, que para o exercício de 2018 é 11,54, ou seja, 14% mais 11,54 dá-se 25,54 da folha de pagamento para ser efetuado para efetuar o pagamento. Agora, se a gente considerar, por exemplo, lá no final de 2043, vamos para o final de 2025, terá 27% de déficit atuarial, mais 14%, corresponde praticamente a 41%. Torna-se praticamente inviável qualquer
forma de pensar assim, em aumento, pagamento, novas admissões. Então, é bom que se veja, que se reflita e que se faça alguma coisa, que se encontre algum meio, algum caminho, enquanto ainda há um pouco de tempo. Desde já agradeço a presença de todos, essa oportunidade que essa Câmara nos dá de trazer os dados e da gente poder falar, e dizer, senhor presidente Barreto, que a gente está à disposição para procurar dirimir as dúvidas que há, se caso houver. Muito obrigado. Obrigado, Jaime. Realmente bem esclarecedor essa planilha aqui, todo esse material, a gente percebe a importância da sobrevivência para o servidor, né, Leonardo? Eu anotei algumas questões aqui, mas eu vou primeiro abrir as perguntas. Eu creio que o Leonardo tem até algumas perguntas. Leonardo, fique à vontade. Ana Vitória, passando o microfone, aí você já pode. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da Avareprev. Faço parte do Conselho Administrativo da Avareprev como servidor. Meu nome é Leonardo, atual presidente do sindicato. O que eu tenho a dizer é que esses dois, que estão o Oswaldo e o Roberto Solano, têm feito uma grande administração dentro da Avareprev. Isso só tem trazido muito orgulho para nós, saber que a nossa Caixa Previdência está sendo bem gerenciada, bem administrada pela competência dos dois. Agora também tendo a parceria do Jaime Pepe, sabemos que a contabilidade vai ser muito bem exaurida, né? Muito bem aplicado à finança. A minha preocupação é, como o Jaime falou, é o índice atuarial da prefeitura que vem aumentando. E nós notamos que cada vez que entra um novo gestor, ele parece que não dá essa importância. Ele não quer saber, ele não se preocupa com as finanças do município com relação a servidor. Sabemos que tem que abrir concurso para repor aqueles que se aposentam, sabemos que tem que fazer concurso para aqueles que pedem exoneração, porque não quer ficar na prefeitura devido ao baixo salário que nós estamos enfrentando na administração lá atrás. Isso não é uma situação de agora, é uma situação que lá atrás houve uma infantilidade administrativa pública. Quando o gestor lá atrás não administrava a cidade com coerência, com respeito, com profissionalismo, isso está refletindo hoje e vai refletir lá na frente, se hoje o servidor, o gestor que entrar, não tomar a certa devida providência de enxugar a máquina administrativa e fazer a máquina administrativa ser tratada como uma empresa, não como um cabide de emprego da forma que é a prefeitura hoje. Nós temos aí 2.710 servidores, que foi o último dado que a Secretaria de Administração passou para mim. Mas nós notamos com cidades grandes, como Botucatu, por exemplo. Botucatu é uma cidade com mais de 130 mil habitantes e tem 1.000 e poucos servidores. E consegue dar conta do recado, consegue fazer a cidade andar. Avaré tem 2.700 e você vai em departamento e fala, ó, está faltando funcionário, ora, está faltando ali, ó, está faltando aqui. É inacreditável uma cidade como Avaré, com 100 mil, perto de 100 mil habitantes, o número de servidores que tem e ainda ter deficiência no atendimento ao munícipe. O que será que acontece? Acontece o descaso com o próprio servidor. O servidor, nós notamos, Barreto, os nobres vereadores sabem do que eu estou dizendo, que o servidor ele é massacrado dentro do seu local de serviço, aonde ele vai buscar refúgio para poder tirar aquela pressão, aquele estresse que tem no atestado. Aí sobrecarrega a casa. Aí aonde vai ter o afastamento por doença. Doença não muitas vezes que ele não tem, ele adquiriu. Nós estamos acompanhando isso de perto e vemos a realidade do município hoje. Então me preocupa muito quando o Jaime falou que daqui a um tempo nós não vamos nem ter pagamento e nem ter como a cidade
andar, né? Porque só de déficit atuarial está complicando. Jaime, você foi contador da cidade por um bom tempo. No seu entender, a minha pergunta, o que precisa fazer de hoje para frente? O que nós precisaríamos fazer para que a cidade pudesse entrar no trilho, caminhar, ter um bom salário para o servidor, ter condições do servidor poder trabalhar contente, ter o prazer de sair da sua casa e ir trabalhar, e, além do mais, a prefeitura não inchar tanto como ela está inchando. E aí, estava um novo concurso, foi feito agora. A gente sabe que é uma necessidade. Mas dá para ser feita alguma coisa, no seu entender, para que a prefeitura não ficasse abrindo tantos concursos da forma que vem fazendo? Leonardo, é difícil, o seu questionamento ele é bem colocado e para a gente que vai responder é muito difícil. A administração ela é dinâmica, as necessidades, a cada minuto existem novas necessidades. E as necessidades elas têm um novo custo. Tudo que se necessita tem custo. E a nossa arrecadação, seja do município, do estado, ela não está acompanhando as despesas necessárias para manter os anseios da população. Acredito que deverá, para responder a sua pergunta, rápido, uma educação do servidor e uma educação de gestão. Só com a educação é que deverá haver, quer dizer, não em 4 anos, em 8 anos, que deverá haver mudança, mas aí uma mudança de uma melhora de um longo prazo. Nós não podemos acreditar que em curto prazo haverá mudanças de melhorias, mas em longo prazo, havendo a educação do servidor quanto à responsabilidade de trabalho, quanto a essa diminuição que você fala, diminuição de atestado, realmente ele tem que trabalhar. E também os gestores, eles terem uma educação de gestão, saber que a dificuldade, que aquilo que ele se faz hoje vai se repetir, vai refletir lá na frente, se for um ato bom, deverá colher frutos bons lá na frente. Se for um ato ruim, deverá colher tempestade no futuro. Então, só a educação, tanto da gestão, tanto do servidor, é que deverá, a longo prazo, haver uma melhora nessa nossa situação. Obrigado, Jaime, pela resposta. Só isso, Leonardo, só essa pergunta? Se eu for aqui falar... Sim, sem dúvida, vai amanhecer o dia. Vou amanhecer o dia, tá certo? Mas agradeço pela sua participação. Com relação ao déficit atuarial, são vários critérios e várias tábuas de cálculos que o atuário usa para poder chegar a esses percentuais. Uma delas, os atrasos de pagamentos. Isso impacta, certo, na apuração do déficit atuarial. A substituição na massa contributiva impacta na apuração do cálculo. Por quê? Hoje, o quadro de servidores do município ele está com uma certa idade mais avançada, né? Você veja bem, vou dar como exemplo a minha situação. Eu tenho 55 anos e tenho 36 anos só de prefeitura. Então, eu vou contribuir pouco e vou ter que receber um benefício ao longo tempo. Então, a partir do momento que passa a haver a substituição na massa contributiva, que nem no caso, o ano que vem, se eu aposentar, aquele que for me substituir, que for prestar um concurso para substituição no meu cargo, eu espero que seja uma pessoa nova, então ele vai contribuir para longo prazo. Então, essa massa contributiva vai impactar na diminuição desse cálculo atuarial. Então, é importante. É uma situação crítica? Mas tem que compensar de um lado para o outro.
Um dos fatores também que está influenciando na apuração desse déficit atuarial, que está aumentando ano após ano e está subindo em torno de 1,30 de referência de um ano para o outro. Em 97, 98, nós tínhamos a CAPREMA, a Caixa de Previdência dos Servidores Públicos. E a Caixa de Previdência ela foi extinta em 98, né, Roberto? 99 ela foi extinta. E o patrimônio líquido, que naquela época dispunha a Caixa de Previdência, esse patrimônio foi para o município. Foi para o Tesouro Municipal. O prefeito asfaltou, fez 1001 obras, né, com dinheiro que era do servidor. E hoje, o que está acontecendo? O servidor está completando o tempo para aposentar, aposenta no Avareprev, que nós temos que aposentar, e esse período de 2 anos em que houve a contribuição e que o município, que esse patrimônio foi para o município, então ele está influenciando na apuração do cálculo atuarial. Então, esse percentual que está em 2017, que era 9,30, e vai chegar no final de 2043 para 49,68, então tudo isso está impactado na apuração desse déficit atuarial. A partir do momento em que a prefeitura começa a dar um fôlego, repassar, isso aí tudo vai impactar, vai alterar. Em 2016 para 2017, nós pensávamos que ia haver uma diminuição, muito pelo contrário, houve um aumento maior. 2018, como os pagamentos, parte do servidor está sendo feito regulado, os parcelamentos, então eu acredito que vai ter, no próximo cálculo, vai ter um impacto. Eu espero que esse impacto seja menor do que está sendo apurado, que está nessa lei aqui que aprovou o déficit atuarial. Obrigado, Oswaldo. Bom, vou abrir as perguntas aos vereadores. Pode começar. Boa noite a todos. Agradecer aqui Roberto, Jaime, Oswaldo, o Leonardo. Eu estava olhando aqui, eu estou com o terceiro bimestre de 2017, Jaime, e percebi aqui essa rescisão da prefeitura, ela não tem uma estimativa aí nem janeiro de janeiro a dezembro de 2017 e agora também janeiro e abril. Falando da página que Então, da prefeitura 12.218, a primeira aí, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Vereador, quando nós efetuamos o orçamento lá em agosto de 2017, a gente não fizemos a previsão orçamentária de que a gente haveria arrecadação referente a rescisões contratuais da prefeitura. E como houve essa entrada desse recurso no Instituto de Previdência, nós temos que abrir dentro do balancete, o registro dessa arrecadação. Então, todas as arrecadações não previstas, elas deverão ocorrer no orçamento. E, portanto, como nós não podemos alterar o valor estimado, o valor estimado nós apresentamos como zero. O de baixo aí, em seguida, o nativo da Avareprev, está aqui 2.000, né?
Também. Ele tinha você tinha colocado aí janeiro a dezembro de 2017 somente 1.000, que no caso que foi arrecadado aí nesse período 29.748,65. E aqui, por enquanto, até janeiro e até abril. Qual página que é? É a Então, mesma. é a mesma página. 2.000 e 9.000. 2.000 inativos. Também. A explicação também ela permanece a mesma. Nós fizemos uma estimativa de arrecadação de inativos de R$2.000. De servidores do Vale Prévio. Só que não houve uma contribuição de 9.288,90. Portanto, nós fizemos uma estimativa anual de 2.000 e nós tivemos no primeiro quadrimestre 9.288,99. Portanto, nós tivemos uma arrecadação maior daquela que foi prevista. Prevista. Né? Que aqui a estimativa que está marcada em 2017 está 1.000. E aqui, que ainda não está concluído 2018, está 2.000. Isso é o estimado. É o estimado. Eu não estou entendendo. É o estimado. Isso. Então, o estimado... Ela foi... Nós estimamos que durante o exercício de janeiro a dezembro de 2018 haveria uma arrecadação de R$2.000. Não, de 1.000. Aqui, ó. Depois de janeiro a dezembro de 2017. Arrecadação de 1.000. Agora, esse ano, de janeiro a abril, já está 2.000. Não, aqui é a estimativa. Estimativa. A estimativa de 1.000 estimativa para arrecadou 2018. 29. Mas isso aqui acho que é outro. Então, mas eu estou fazendo a comparação do atual agora seu. Ah, sim. Por isso. É que em Não, 2017... você tá o orçamento de 2017. 2017 foi estimado, é estimado. Então, estimado, 1.000. estimado 1.000. Isso. E agora 2018, 2018, que não concluiu o ano ainda, que é janeiro a abril, só tá com 2.000. Mas 2.000 é durante o ano. 2018. Durante o ano. Anual, 2018. É a estimativa anual, né? Anual. O ano passado nós Aí cumpriu estimamos só no 29 ano 1.000. Arrecadamos. Isso, deu então, superávit. do ano inteiro foi 1.000. Isso. E agora, desse ano, Desse de ano, janeiro nós até estimamos abril, em está 2.000. 2.000. Porque arrecadou 1.000, falou, não, vamos colocar 10.000 que não vamos arrecadar. Só que no primeiro quadrimestre, houve umas situações diferenciadas no Instituto lá no Vale Prévio, que houve uma arrecadação de 9.290. Deu superávit. Nós já superamos aquilo que foi estimado. Ah, Você está entendendo? Esse inativo, que o servidor que aposenta, que não ganha nos seus proventos, não atinge o teto do INSS, ele não contribui. Só há contribuição do servidor que ganha acima do teto do que excedeu o teto. Se o teto é 4.500, ele ganha 4.700, ele vai contribuir somente dos 200 que excede. Aí é onde entra esse valor, né? E o que ocorreu? Nesse exercício, nesse primeiro quadrimestre, houve mais servidores com salário acima do teto, por isso que houve esse aumento. Não, só para compreender e entender que... Não, mas é senão, correto. a outra coisa, Tem que entender. só uma sugestão. Quando for mostrar o demonstrativo de vocês, numerar a página, porque daí facilita. Ó, a tal página, 11, 12, facilita para a gente conversar. Se eu falar para você que nós colocamos lá no sistema, lá, mas ele ficou oculto. Não, são detalhes que ajudam até nesse entendimento. Ele ficou oculto mesmo. E a outra pergunta é sobre a fiscalização das pessoas que estão doentes, com licença. Se vocês têm agente fiscalizador que vá atrás, como que funciona para eu poder entender? Nós temos uma assistente social que faz a visita normalmente e também nós recebemos denúncia do pessoal que estão furando a fila, né? E às vezes eu, Oswaldo, nós mesmos vamos atrás, mandamos chamar, verificamos a situação e, se for comprovado, é cortado na hora. Então existe esse... Hoje nós temos uma situação meio esquisita, porque o DEMEP da prefeitura não tem médico perito do trabalho. O que está acontecendo? Todo o pessoal que está entrando em auxílio-doença está ficando parado no DEMEP por falta de
perícia. E o que está acontecendo? Eu não sei até quando vai. Vamos supor que o servidor entrou com um atestado de 30 dias. Não tem o perito lá para examiná-lo, está indo para a prefeitura, está ficando por isso mesmo. O cara pode ficar 30, 60, 90. O doutor Leopoldo voltou esses dias, ficou 2 dias, abandonou de novo. E nós estamos em cima da prefeitura para acertar essa situação, porque eles querem fazer uma compensação desse período que o funcionário está lá em auxílio-doença, que eles estão pagando 100%. Eu até concordo, nós fizemos uma reunião, nós até concordamos em assumir, depois na compensação. Só que tem alguns lá que são clientes antigos, que a gente sabe que para eles está uma beleza, porque eles entraram, não tem quem faça perícia, eles vão ficando. O Vareprev tem a possibilidade de ter esse profissional, esse perito da Vareprev mesmo, sem depender da prefeitura? Não. Não tem? O perito da Vareprev, ele faz a parte dele para a Vareprev. A parte da prefeitura, ela tem que fazer a parte dela com o médico perito dela. Tipo assim, ó, ele vem com o atestado do assistente dele, o médico perito da prefeitura, o médico do trabalho, faria essa perícia lá para saber da situação do funcionário, mas não está tendo. Praticamente, eu vou ser sincero dizer para você, o departamento médico da prefeitura faliu. Que há necessidade. Todo servidor que se afasta em auxílio-doença, ele tem que passar em 2 perícias. Uma do patronal, né, que é efetuado pelo departamento médico, né, por força da legislação trabalhista, ele tem que passar pelo departamento médico do município e depois, mediante a apresentação dos atestados do médico assistente, ele passa no DEMEP e depois ele passa na perícia do Instituto, certo? Para acatar ou não, né, o afastamento. Então, há necessidade de passar nas 2 perícias, do departamento médico do município e a perícia do Instituto. Mesmo no caso de alta, ele passa na perícia do Instituto e passa na perícia do departamento médico da prefeitura, que é o DEMEP. Eu estava olhando aqui no quadro, aqui, eu não vi o nome do Jaime. O seu nome. Ele que fez e esqueceu de colocar. Ah, é? Falei assim, mas parece que É que o nome dele não está aqui, mano. é que o nome dele mudou. Como ele fez a primeira pergunta e seu Pedro não veio, o nome dele é Pedro Jaime agora. Ah, Pedro Jaime. Então, mas não esqueça o sobrenome Bicudo, então. É bicudo. Só para complementar, o que o Roberto falou, lá também vale naquele primeiro questionamento as redes sociais, né? Fiscaliza-se também as redes sociais, porque algumas vezes tem funcionário que está na rede social, está na praia, está nisso daquilo, aí Olha, eu vou falar para vocês. vocês. Eu fiz uma denúncia aqui de um funcionário. Ele trabalha no Paço Municipal e ele, através de requerimento, ele disse que estava fazendo um serviço externo para a prefeitura. Mas na rede social, estava com a família, no ano novo, no final de ano, passou lá e constatava lá, junto com a família, no Rio de Janeiro. Aí a prefeitura falou assim, o funcionário está fazendo um serviço externo. Até agora estou esperando o prefeito se manifestar qual o tipo de serviço que está fazendo, que a prefeitura tem lá no Rio de Janeiro, esse serviço externo. Entendeu? Então, as redes sociais é o maior dedo duro do servidor que está com sacanagem, certo? Já aconteceu situações em que a pessoa se afastava por problema de depressão e outras, né? E depois nas redes sociais ele aparecia com um garrafa de cerveja, participando de festa, e isso aí já ocorreu. E vendo hoje mesmo, vendo no jornal, uma reportagem que um professor, eu não lembro o município, ele pediu afastamento por problema de saúde e ele foi para a Copa, assistir a Copa. E postou a foto dele lá assistindo um jogo, né? Daí... Bom, só para finalizar, eu fico triste como vereador não ver o Poder Executivo presente, acompanhando, porque é interesse também do Executivo
acompanhar esse tipo de audiência, porque envolve o dinheiro que eles... Ah, é terça-feira, mas hoje também é importante, é um dia importante. É que terça-feira era o Itamar. Bom, eu agradeço as explicações de vocês, peço desculpa se falei alguma coisa aqui, Não quer nada. tá? Só para acrescentar mesmo. Tá bom, então. Vereador Ernesto? Fazer umas perguntinhas aí. Eu queria, com relação às licenças médicas e atestados médicos, né, tem melhorado. Eu já participei tempos atrás, né, como médico lá da Unimed, quando fazia exames, e até me afastei dessa função, porque acho que é incompatível a minha atividade de vereador com essa situação. Se não é incompatível, pode botar a gente em várias saias justas dos dois lados, né? Então, melhorou esse quadro ou está sempre aquele determinado número que a gente percebe que no próprio semanário são divulgados os nomes das pessoas que estão, né? Na faixa, acho que de 90 a 100, em torno disso, né? Isso melhorou esse aspecto ou continua do mesmo jeito? Em parte melhorou um pouco. Quando nós assumimos em 2012, nós tínhamos 131 servidores em auxílio-doença. Hoje nós estamos em torno de 60, 64, mas tem esse pessoal em torno de 20 ou 30 que está na mão da prefeitura, estão lá. Hoje deu entrada em 10 servidores em auxílio-doença. Hoje, porque eles estavam desde abril com atestado e não tinha médico para passar. Então eles passaram a semana que o Leopoldo foi lá, ficou 2, 3 dias e acertou. Então hoje entrou 10, mas tinha coisa lá de abril parado. Sendo que desses de abril, 4 tiveram alta na mesma hora, porque já venceu o atestado, venceu tudo. Então eu acho assim, que o Oswaldo falou assim, o que podia impactar o calculatorial? O auxílio-doença também. Porque é uma despesa que devia ser para o município. Nós já tentamos voltar isso aí para o município, porque se ele pega essa despesa, quem sabe ele ia saber gerenciar mais isso aí e não perseguir funcionário, mas acertar o atestado daquele que precisa mesmo, não do jeito que está. E a gente tem, assim, sabe, de coisas que entra em torno aí de 200 a 300 atestados por mês, isso de 2 dias, 3 dias, 5 dias, que não vai para valer. Imagine isso aí, quanto o município deixa de... Porque cada atestado isso aí tem que colocar um outro no lugar. Está pagando 2 vezes. Sem dúvida. Ok, agora com relação a essa tabelinha do calculatorial, aí é assustadora, né? Não é? Assim, sim. Quer dizer, com certeza isso, haja vista aí as várias possibilidades que o próprio Oswaldo falou, quer dizer, provavelmente não vai ser tudo isso, né? Vai ser menos do que isso, né? Sim, no decorrer essa tabela, a tendência ia diminuir. A cada cálculo, né, se a prefeitura manter as regularidades do pagamento, as questões de auxílio-doença, as aposentadorias, né, a reposição da massa contributiva, tudo isso impacta na apuração do cálculo atuarial, certo? Porque a gente usa várias tábuas de cálculos e se você substitui um servidor que está contribuindo por 36 anos, você substitui por um que vai começar a contribuir e vai contribuir por mais 36 anos, um servidor jovem, então tudo isso impacta. Sem dúvida. Agora, só mais dois detalhes. Foi muito falado no passado, né? Sem olhar no retrovisor, mas já olhando, aquela história das duas aplicações nos títulos do Tesouro Nacional, né? Ao longo do tempo, eu lembro que tinha até 2 corretoras bastante suspeitas que fizeram aquelas aplicações, né? A Átrio e uma outra lá que eu me esqueci o nome, e que era investigada, inclusive, em CPIs lá no Congresso Nacional. Se não me engano, isso foi na primeira gestão... 2006. Foi 2006, né? 2006. Foi mais aqui. Foram compras que foram efetuadas em dezembro de 2006
e março de 2007, se eu não me engano. Foram 5 milhões cada Cada um aplicações. em valor da época, né? Isso ao longo do tempo, passados então 2006, passados 12 anos talvez, isso representou prejuízo para a Vareprev ou isso, na verdade, ficou elas por elas ou houve ganho? Houve ganho, porque os títulos públicos, eles são uma aplicação, como se diz assim, bem, que ela remunera bem, certo? Para você perder em títulos públicos, você vai perder quando se realmente o país quebrar, que é títulos da dívida pública que você está comprando, certo? O que aconteceu na época foi a forma que foi efetuada a compra. Daqueles hoje, Banco da Amazônia, que naquela exato, época se falava, né? hoje, em títulos públicos, que é a nota do Tesouro Nacional NTNB, notas do Tesouro Nacional Série B, foram comprados, né? Cada compra foram efetuadas de 5 milhões. Hoje, o patrimônio desses títulos está em 21.252.995,81. Então houve. Isso é equivalente àqueles 5 e 5? Então houve uma valorização. Ele valorizou. O que ocorreu é que quando você compra esses títulos, são três cotações que se faz: a baixa, a média e a alta, né? Se você está comprando, geralmente você compra na baixa, na cotação dele, na cotação baixa. E quando foi efetuado essa compra, elas foram feitas compra na alta. E muitas vezes, alguns títulos foram comprados acima da média, da alta, né? Que determinava, a Ambima determinava, foi comprado acima. E o Ministério da Previdência, através do próprio Banco do Brasil, informou o Ministério da Previdência que naquela data, havia sido efetuada a transação financeira acima da alta. Daí foi quando o Ministério da Previdência fez a auditoria e apurou um superfaturamento na compra desses títulos. Mas os títulos são um bom negócio, e o próprio governo ele determina, através de resoluções, o montante que você tem que comprar de títulos públicos. Tá. Você tem que comprar até 100% do patrimônio líquido. É isso mesmo, né, Roberto? É isso, até 100% em títulos públicos nós somos obrigados a comprar. Hoje, o Avareprev, em títulos públicos, ele tem aplicado 14,61%. E pelo que eu vejo aqui, vocês também diversificaram as aplicações, não é? Ou não? Sim. No caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Isso? Ele não é mais diversificado, porque quando na reestruturação do Avareprev, e por causa da compra desses dois títulos que foram feitos de forma superfaturada, os legisladores da época, quando foi feita a reestruturação na Avareprev, eles restringiram, né, para evitar a compra desenfreada assim, de título público, sabe? Para evitar evitar o ganho excessivo, né, como ocorreu. Chamando as compras heterodoxas. Exato. Aí, né? Então, ela restringiu que todas as aplicações do Avareprev têm que ser feitas somente em bancos oficiais. Então, para nós, bancos oficiais, o que é? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Nós somos procurados por várias instituições idôneas, né, oferecendo aplicações, mas nós não podemos fazer, certo? E a gente fica restrito nessas duas instituições. E dentro dos pacotes que as instituições oferecem, a gente tem uma limitação que a gente tem que fazer as aplicações de acordo com a carteira. Perfeito. Tá. Eu só queria mais um pequeno detalhe.
Se comentou muito, depois dessa época, desses investimentos, que dois ou três, não sei, diretores teve processo contra 2 ou 3 diretores aí. Como é que está essa situação? Vocês têm informação? Não? As duas diretorias da época, a Nelly e o Pedro, o Paulo Décio, eles estão respondendo, tá ainda correndo o processo. O Nacir Negrão e o Cori, eles foram absolvidos, tiveram os bens dele que estavam bloqueados liberados, mas o Ministério Público recorreu. Isso os processos estão correndo na esfera estadual, mas o próprio Tribunal de Contas, a última auditoria que nós tivemos, eles já falaram, olha, está ocorrendo assim, em que vários municípios em que houve a compra, nem ocorreu aqui em Avaré, eles ganharam, o Ministério Público recorreu e agora eles estão respondendo na esfera federal, porque houve a compra e envolveu notas do Tesouro Nacional. Tá. Então, eles estão respondendo ainda. Esses processos foram todos relacionados a essa compra heterodoxa aí, né? Sim. Sim. Tá. Tudo bem, então. Mas, obrigado, eu agradeço as informações. Né? Vereadora Adalgisa. Agradecer a presença de vocês. Analisei os dados e acho que a gente está falando de outras gestões, que isso vem vindo e a preocupação é muito grande. Em relação a essas pendências, o medo é que daqui para frente as coisas começam a aumentar, então eu acho que a atual gestão precisa ter um pouquinho mais de planejamento, começar a pensar realmente no servidor e enxugar a máquina e realmente ficar com aquele funcionário que realmente trabalha, diminuir as secretarias para que realmente, mais para frente, o servidor aí não venha a ser prejudicado em relação a todos esses gastos e não solucionar as pendências. Então, é isso. Quanto aos dados, tudo bem, não houve nenhuma dúvida em relação a isso, apenas as multas, os juros, que está impactando num problema sério para o servidor. Vereador Flávio. Surgiu uma coisa aqui, Jaime. Restos a pagar na página aí. Então, eu percebi aqui, em 2017, o patronal aqui teve um repasse, a dedução não teve nada, isso já foi. Né? Isso aqui, eu teria que marcar alguma coisa aqui, porque eu sempre trago o anterior aqui, eu estava olhando o anterior, 2017, está aqui o repasse de 7.921.836. Pagou uma só. Mas reduziu. Então, aí, vereador, o valor de 2017, o valor do repasse devido, 4.574.113,18. As deduções, elas são efetuadas referente ao pagamento da obrigação patronal do município. Esse 4.574.113,18 corresponde às parcelas que não, cujas deduções, que não existem as deduções. Por exemplo, débito atuarial, que não foi efetuado, não tem a dedução. Débito atuarial referente ao pessoal de salário do auxílio saúde, déficit atuarial referente ao auxílio saúde, cujo salário família e salário maternidade, a prefeitura já efetuou o pagamento.
Pode verificar, por exemplo, lá no patronal de 2016, 7 milhões e 638. Em 2017, a prefeitura pagou 3 milhões, praticamente aí quase 3 milhões e meio, ficou devendo 4 milhões e 574, que não existem as deduções. As deduções são pagamentos, por exemplo, na folha no Olerite, quando a prefeitura faz a obrigação de efetuar o pagamento do salário família e salário maternidade, conforme a lei, é obrigação do Instituto de Previdência. Mas conforme o INSS, quando a prefeitura efetua o pagamento para o servidor, ela paga do caixa dela, ela paga o salário maternidade e o salário família. E efetua a devida dedução quando efetuar o pagamento das obrigações patronais. O Flávio, esse 7 milhões e 648 que 2016 é aquele parcelamento que foi feito pela Câmara, só que ainda está em análise. Então, esse 7 milhões e 640 é a parte do apoio patronal e déficit atuarial. Depois tem uma parte que já entrou uma parte desse governo, que não uma parte foi para o parcelamento, outra parte ele ficou devendo. Então, isso aí faz parte daquele parcelamento. Praticamente, é só pagar, mas está esperando a análise do Ministério para acertar isso aí. Ah, tá. Então, isso aqui já é base de parcelamento. Inclusive, aprovado a lei, já está aprovado, está tudo... Foi votado nessa gestão, né, Roberto? Foi. Foi já nessa Foi, 2017, né? Isso. Foi aprovado, se não me engano, em setembro de 2017. Só que é um processo moroso, né, que vai para o Ministério da Previdência, até homologar o parcelamento, preencher todos os critérios para que o Ministério autorize esse parcelamento. Então, ainda eles não está sendo pago. Esse valor de 7 milhões e 648, quando for homologado, ele poderá ser alterado, com juros, correção monetária, atualização, tudo. Vai ficar mais de 8 mil ainda? Vai ficar, né, Oswaldo? Sim, com certeza. Isso aí chega a 8 10 milhões. Vai chegar a 10 milhões. Porque você... Mesmo que seja aprovado esse aqui, Sim. então, CRP Não, isso aí... pode... Olha, o CRP, até o prefeito já está ciente disso, é mais para o ano que vem. Vai ter que pagar esse saldo devedor, Vai né? ter que pagar esse saldo devedor. Inclusive, vai ter que pôr em dia. Para pôr em dia é difícil. O CRP só é liberado se está em dia os pagamentos, se os demonstrativos de repasse estão em dia, né? Que você tem que montar os demonstrativos de repasse. E quando hoje mudou a sistemática para fazer o parcelamento. Até o último parcelamento que foi feito do apoio, então nós fazíamos o cálculo. De acordo com as datas de pagamento, nós fazíamos o cálculo diante do percentual que o Ministério da Previdência estipula para parcelamento, a gente fazia. A partir do ano passado, quem passou a efetuar esse cálculo é o Ministério da Previdência. Então, você vai montando os demonstrativos de repasse, DIPR. Então, se a prefeitura pagou, no mês de janeiro, pagou 200 mil, eles vão calcular esses 200 mil até a data do pagamento. E assim sucessivamente, de acordo com os pagamentos que são efetuados, é feito o cálculo. Então, uma parcela o exemplo, mês de janeiro de 2017, se ele pagou 100 mil em fevereiro, 200 mil em abril, 300 mil em julho, então, de acordo com as datas de pagamento, é feito o cálculo. E isso aí é atualizado. E toda vez que efetua o pagamento, mensalmente, o Ministério da Previdência, o próprio Ministério que libera as guias dos parcelamentos, já com a dívida atualizada. Então, essa dívida é atualizada mensalmente. É aquela verdadeira, né, o ditado popular: o mal pagador paga 2 vezes. Mais alguma pergunta? Eu
só para concluir essa questão, eu estava vendo aqui, existe 5 parcelamentos sendo cumpridos, né? 3 datas se encerra agora em 2018, né? No final de 2018, né? 2 parcelamentos. É um de 80. 2 parcelamentos. 26, 17, 26, 19, vence dia 20 de dezembro de 2018. E o 236 em abril de 2019. Está colocado errado isso. Tá. Praticamente era quase 40 milhões a dívida, né? Aí foi parcelado, tem um saldo devedor aqui ainda de 17 milhões, a ser cumprido, né? Até 2033, né? Era 38 milhões. Quase 40 milhões, né? Então, resumindo, por mais pior que tenha sido o governo Poi nessa questão, o que sempre eu e o Ernesto levava a público é que o Poi se preocupava com a Vareprev. Ele valorizou a Vareprev nessas questões, porque você vê aqui os 5 parcelamentos, tudo feito de 2013 a 2014, né? Até 2018, né? Resumindo, hoje entra para os cofres públicos aqui praticamente 300 e poucos mil reais de parcelamento. 600 e pouco. 600 e... Não, dos 3 ele está falando. Dos 3. Se você, aquela hora no que total você... dá 600 e pouco, é isso 600 mesmo. e pouco. Aquela hora que você falou do precatório, se tivesse ganho o precatório para vir para 450, mais 400 no final do ano que vai parar de pagar, 1 milhão. E eu gosto de fazer a conta diferente, eu não falo 1 milhão, eu falo 12 milhões no ano. Penso que é 12 milhões no ano. O benefício que a cidade pode ter. Dá para fazer bastante festa. Não. Bastante asfalto. Asfalto também, né? Então, a gente percebe que esse governo, a parte do servidor está pagando certinho, né? Mas a parte patronal como se diz, já perdeu a linha com o Carretel e tudo. Então, Leonardo, CRP, quando vem falar porque não vai dar aumento por causa de CRP, por causa dessas coisas, isso aí é lorota. Eu acho que o servidor vai ser muito prejudicado. Eu vejo um montante muito perigoso eles começar também. Enquanto tem vocês dois lá, Jaime, eu comentei com o Jaime, o sindicato está bem, como se o servidor está bem representado. O problema é tirar e colocar 2 ou 3 lá, né, Jaime? Pessoas que não têm o mesmo compromisso que vocês tiveram. Aí, meu amigo, aí o servidor vai dar valor à Vareprev, né, Leonardo? Que a gente sempre questionava, falava assim, olha, dê valor à Vareprev porque é o seu futuro. Mas eu quero saber de Vareprev. Tem quantas vezes falava, não quero saber de Vareprev, não quero... Mas é a realidade. Oswaldo para de contribuir daqui a 2, 3 anos, né, Oswaldo? Sim. Alguém tem que pegar o bastão e continuar, senão... Mas eu vou contribuir mais 30, eu sou novo ainda. Então, o Roberto ainda tem essa intenção, né? É só uma questão, é importante frisar. Até foi uma matéria do Tribunal de Contas, até quem levantou foi o Jaime, né? Um trabalho efetuado por auditores do Tribunal de Contas, e que ele fala que os institutos de previdência, existe 3 responsáveis pela boa gestão, certo? O executivo tem que se preocupar com a boa gestão do seu RPPS. O legislativo tem que fiscalizar mais ainda, certo? E o próprio servidor. O próprio servidor. Por quê? Não é porque o servidor contribui que ele vai querer tirar proveito naquilo que ele acha que é dele, mas ele tem que também se preocupar. É nas questões do auxílio-doença, é nas questões referente a benefício, certo? Então, são 3 situações, 3 pilares de uma boa gestão. O executivo,
o legislativo e o próprio servidor. E a gestão do Instituto também, que se não for sério, Certo. acabou de falar. Se não houver esses 4 pilares, né, uma boa administração, infelizmente, os institutos vão para água abaixo. Certo? A gente tem que se preocupar na questão do auxílio-doença, que é uma situação difícil. A gente sabe que tem servidor, eu sempre falo, aquele que realmente está doente é o que faz de tudo para querer voltar a trabalhar. Certo? Nós temos servidores que realmente estão doentes, e eles vão lá no instituto e falam, olha, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar. Mas, infelizmente, já é praxe do próprio brasileiro de sempre querer levar vantagem de tudo. Tem muitos que agem de má fé, e a gente tem feito de tudo para tentar barrar isso. Falta um pouco de colaboração da própria prefeitura. Certo? Nós temos problemas nos exames admissionais, nós temos servidores que já entraram doentes, já com uma doença pré-existente, e isso vai refletir no Avareprev, certo? Então, é tudo isso que tem que o legislativo, o executivo e o próprio servidor tem que tomar ciência para uma boa gestão. Não é segredo, vendo, Oswaldo? O Leonardo está aqui. Inclusive, eu estou acompanhando um caso, Leonardo. Depois eu vou passar para você. Eu estou sabendo que você já está sabendo do caso. O que a gente percebe, principalmente na área da educação. A saúde também é um pouco, mas para essa gestão aí, inclui todas essas áreas. A verdade é essa. O que a gente, como vereador, recebe muito é o funcionário doente psicologicamente da pressão existente dentro do seu setor. É uma doença que é difícil de detectar. A pressão emocional, a forma que a pessoa está trabalhando, o assédio moral que a pessoa tem, a perseguição, chega casos para a gente aí, e isso leva ao funcionário a querer olha, eu vou me afastar porque eu não tenho condições, psicologicamente eu não tenho condições de produzir, e às vezes o funcionário se descontrola no seu setor por já toda essa pressão, acaba tendo um mau comportamento ou com a sua chefia, e sobra sempre para o funcionário. A verdade é essa. Existe como a Avareprev eu sei da dificuldade de vocês, mas através talvez até de uma psicóloga, detectar esse tipo de funcionário, Oswaldo? Vocês têm muitos casos desses assim lá? Nós temos certas situações que a gente acompanha. Nós temos a assistente social, que sempre está fazendo visita, nesses casos, em situações que chega até nós, a gente encaminha para assistência social, só que nós também somos limitados, nós não temos um quadro de servidor, tanto é que sempre a gente está falando que o Avareprev precisa de um quadro de servidor. Nós já fizemos um projeto de lei, né, criando o próprio quadro de servidor, e um dos cargos que a gente pensa, né, sugeriu seria o assistente social e o psicólogo, né, e uma equipe médica para fazer as perícias. Mas dentro dos nossos recursos, poucos recursos que nós temos, humano, a gente tem feito acompanhamento. Certo? Até houve uma situação com uma funcionária aqui, da Câmara, que foi conversado, então a gente faz um acompanhamento. Eu fiz justamente essa pergunta, porque nós tivemos aí em um mês 2 suicídios de servidores, né? A gente não pode avaliar que um puxa o outro. Um dos servidores, ele estava afastado por nós, mas por um outro problema de saúde. Fazendo tratamento. Fazendo tratamento todo. O outro não estava afastado, ele estava ativo, não sabemos, né,
o que levou ele a cometer isso daí. O que acontece é o seguinte, como o Oswaldo falou antes, falta um pouco mais de empenho do departamento da prefeitura, por quê? Vamos supor, o nosso perito, que é feito lá na Unimed, geralmente é o Dr. João Siqueira. Às vezes ele faz um encaminhamento com uma restrição, com uma readaptação para alguma coisa, e ele pede para a nossa assistente social, e eu também vou, o Oswaldo também, nós vamos até o secretário, vamos até o departamento, escuta, está acontecendo isso, essa pessoa brigou com a diretora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem algum lugar para você encaixar ela? Ela vai trabalhar, mas quer outro lugar. Manda vir para cá. Você faz toda a documentação da alta, vai para lá. Um mês depois a pessoa está de volta. O que aconteceu? Mandaram para o mesmo lugar. Briguei com a diretora de novo. Difícil, né, Leonardo? Então, para nós fica difícil. Fica muito difícil. Teve uma situação de uma servidora que ela estava com tratamento de câncer no seio. Ela fez todo o tratamento, todo o acompanhamento. Ela quis voltar a trabalhar e, na perícia nossa, o próprio médico pediu para que ela mudasse de função. O cargo dela era de cozinheira, que mudasse de função, né, devido à doença que ela... Caloria, peso, todas essas coisas. Daí ela foi trabalhar numa escola e puseram ela na mesma função. Aí trabalhou 1 mês, 2 meses, né, Roberto? Ela voltou novamente, doente. Já volta com o psicológico dela já abalado. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que aposentar ela por invalidez, devido ao fato dessa situação. A prefeitura poderia resolver a situação? Não. Onerou mais o problema para vocês. Né? Leonardo, fica à vontade. Emocional. Mal preparado, né, com a experiência humana, que é o que falta na prefeitura. A liderança que a prefeitura tem não são pessoas capacitadas humanitariamente falando. São pessoas que estão lá, é cargo político. Vai para lá e você vai fazer. Só que o cara não foi preparado para poder assumir aquele cargo de liderança. Na varrição, nós temos ali 3 pessoas, colegas meus de trabalho, mas não são capacitados para estar no cargo de liderança, não sabem resolver os conflitos.
Eles acabam criando mais. Nós tivemos um caso recente, você deve estar sabendo, até precisaria falar Da com você, Lucinha. da Licínia Guazelli. É. Questão de uma funcionária que criou um tumulto violento, colocando a diretora contra os funcionários da escola. Quer dizer, o que falta? O Departamento de Recursos Humanos capacitado para pegar esses conflitos, capacitar essas pessoas para depois colocá-la na direção, no cargo de liderança. E isso não é de agora que eu venho falando, é já de tempo. A prefeitura precisa se profissionalizar, deixar de ser amadorismo. Esse caso está sério lá, né, Leonardo? Esse caso está sério, precisava até conversar com o senhor em Vieram. particular. Isso. Não sei se o senhor está sabendo de uma gravação, de um Tô áudio sabendo. que diz que surgiu aí, que denegriu tanto a imagem do sindicato como a imagem dos nobres vereadores. E a gente vai ter que tomar uma atitude. Eu estou aguardando com relação a isso. esse áudio chegar, tudo, até para que a gente tome as providências. Exatamente, porque ficou uma situação fácil de ser resolvida e acabou se tornando uma coisa complicada. nessa A intenção do vereador, eu até, esse caso assim, é bom que fique até registrado, quando me procura, eu jamais tento chegar com gasolina. Esse caso eu procurei a secretária, expus o que estava acontecendo, pedi para que ela tentasse solucionar essa questão. Ela foi lá e piorou. Exatamente, foi o que aconteceu com o sindicato. Piorou. Foi lá, o negócio piorou e ficou insustentável. Eu falei, agora ela que se vire e tente. Nós tivemos 3 reuniões com a secretária. Nas 3 reuniões nós demos 3 tipos de opção para ela. Uma das opções falando, nós não estamos querendo que a senhora puna a diretora. Nós estamos pedindo um afastamento dela temporário para detectar quem é o embrião dessa discórdia toda que houve na escola. Ela falou, não, eu não vou afastar. Tudo bem, é um direito que ela tem. Mas como que você vai descobrir a laranja podre se você não tira para ver se tem alguma laranja no meio? E no fim acabamos descobrindo quem é que foi a causadora de toda a situação. Você vê como que é. Um funcionário e está um transtorno complicado lá. E é isso que eu falo, né, Oswaldo? Às vezes a pessoa que não está bem, e às vezes precisa ser, olha, o que é o seu problema? Às vezes, olha, essa escola é longe, essa creche é longe, eu queria pôr mais perto. É o remanejamento, Exatamente. leva o funcionário a trabalhar contente? Não, mas por simples punição eu vou fazer isso, porque eu mando, é eu que obedeço, você obedece e eu mando e pronto, e fica essa questão. Exatamente, é isso que está acontecendo na prefeitura. Já aconteceu situações em que a funcionária foi transferida, ela morava a um quarteirão da escola e por problema, né, de ordem pessoal, e ela foi transferida do outro lado da cidade. E ela Arrebentou falou, com a pessoa, né, Oswaldo? Arrebenta com ela. falou, olha, eu moro do lado da escola, eu tenho filho pequeno, e eu fui transferido para o outro lado da cidade. Eu não tenho condições. Aí entra de licença. Você acha que esse funcionário vai render, vai trabalhar contente? Vai... Mas eu volto a falar, é a falta do Departamento de Recursos Humanos. Muitas vezes aquele funcionário, ele não é causador da situação. Ele está passando por uma fase difícil, talvez, na família, na vida particular dele, e ele não consegue separar a vida profissional da vida particular. O Departamento de Recursos Humanos, ele é justamente para isso. O diretor falou assim, olha, o Leonardo está com um problema. Chama o Leonardo, vamos conversar com o Leonardo, vamos ver o que está acontecendo na vida do Leonardo. Não acontece isso. O Leonardo está com um problema, manda ele lá para Barra Grande. Leonardo está com um problema, manda ele lá para Costa Azul. Leonardo está com um problema, manda ele lá para puta que pariu. Perdão. Aí inflamou, não, fica à vontade. Inflamou mais ainda, né? Porque, infelizmente, ao invés de detectar o problema, resolver e solucionar o problema, não, eles pioram o problema do funcionário. Eu sei disso. Não? Infelizmente. Até falo assim, né? Eu venho de uma formação, eu sou formado na área de recursos humanos. Eu falo para muita gente, falo, olha, na prefeitura de Avaré eu estou emburrecendo, eu não estou aprendendo. Eu sei. Que infelizmente é isso que acontece na prefeitura de Avaré. Mais alguma coisa, Leonardo? Não, se eu ficar aqui, já falei, se eu ficar aqui vai a noite toda. Não.
Vocês têm mais algo a esclarecer? Jaime, o Roberto, vereador Ernesto, a Dalgisa? Então, tá bom. Então, sendo assim, eu declaro encerrada essa audiência pública. Às 22h11, eu declaro encerrada essa audiência pública e uma boa noite a todos. Acho que foi